seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje é o último vídeo do ano, saindo na segunda-feira, sobre um tema muito interessante que é a respeito das alterações das glândulas salivares. A gente tem um vídeo aqui do canal sobre as glândulas salivares e a gente vai lembrar um pouquinho vocês antes de continuar esse vídeo, tá? Então, bora! Afinal de contas, o que é as glândulas salivares, né? O que são, na verdade? As glândulas salivares, elas são responsáveis por produzir saliva, que umedece os alimentos para torná-los mais fáceis de engolir, e também elas contêm enzimas, que são nada mais nada menos do que proteínas, responsáveis por ajudar a decompor os alimentos para facilitar a digestão. Então, a gente tem dois tipos de glândulas salivares. A gente tem as glândulas salivares maiores e as glândulas salivares menores. A gente vai trabalhar aqui com as glândulas salivares maiores. E há as maiores três pares principais, que são as glândulas paródidas, as glândulas sublinguais e as submandibulares. As glândulas paródidas são o maior par de glândulas salivares. Ficam logo atrás da mandíbula, abaixo e à frente dos ouvidos. Já as glândulas sublinguais ficam sob a lateral da língua e as glândulas submandibulares ficam localizadas sob a lateral da mandíbula, como a gente consegue ver aí nessa imagem. Então, como a gente falou, as glândulas principais, elas são pares, né? Então, tem do lado esquerdo e do lado direito do nosso organismo. E há também muitas glândulas salivares pequenas, que são distribuídas por toda a boca. E todas essas glândulas, como o próprio nome já fala, produzem saliva, que vai ajudar a decompor os alimentos como parte do processo digestivo do nosso organismo. Então, afinal de contas, o que as alterações nas glândulas podem causar para o nosso organismo? Então, quando as glândulas salivares elas podem funcionar mal, ou ser infectadas ou bloqueadas por cálculos que se formam em seus dutos, pode gerar alterações no nosso organismo. Além de glândulas salivares com mau funcionamento produzem menos saliva, o que gera uma boca seca e, consequentemente, a saliva ajuda também a evitar a cárie, né, pelo processo de Desret. E quando a gente não tem a saliva, também pode gerar as cáries dentárias. Então, além disso, as glândulas salivares infectadas ou bloqueadas causam uma dor. E o fluxo de saliva pode ser medido tanto por médicos ou dentistas que podem fazer biópsia do tecido da glândula salivar para observar se possui alguma alteração. E algumas vezes o bloqueio dos ductos vindos de glândulas salivares, eles podem ser removidos, como por exemplo, acontece quando há cálculos nas glândulas. Mas algumas pessoas precisam usar substitutos de saliva, que a gente vai falar lá no final do vídeo em relação ao tratamento. Então vamos lá falar sobre as alterações das glândulas salivares. Primeiro de tudo, uma das alterações mais comuns é a disfunção da glândula salivar. Quando há esse tipo de alteração, é muito comum afetar adultos e geralmente envolve pouquíssima produção de saliva. E quando o fluxo de saliva é insuficiente ou quase inexistente, sente-se a boca seca. E essa condição é chamada de xerostomia. A gente tem um vídeo aqui no canal somente de xerostomia. Vou deixar o link aqui no card para vocês. E essa disfunção é causada por doenças como a síndrome de Sjögren, além de pessoas que possuem artrite reumatoide, lúpus, infecções por HIV, pessoas que usam medicações como antidepressivos, antipsicóticos ou até mesmo pacientes com uso de quimioterapia ou radioterapia. Então, a gente vai falar sobre a doença de Sjögren aqui várias vezes, tá? Só pra gente saber, a doença de Sjögren é uma doença autoimune, que ela caracteriza principalmente pela manifestação de secura. Então, ela tem uma secura tanto no olho quanto na boca, por ter a presença elevada de anticorpos com sinais de inflamação glandular. Por isso que ela afeta mais o olho e a boca, tá bom? Próximo é os cálculos nas glândulas salivares, que como a gente falou, né, anteriormente ali, nas causas.
O cálculo ele é muito comum, tá? Ele é formado a partir de sais contidos na saliva. Então, assim como há cálculos nos dentes, pode ter cálculos nas glândulas salivares. É muito provável que os cálculos se formem quando as pessoas estão desidratadas ou quando tomam fármacos que diminuem a produção da saliva em excesso. Os cálculos, como a gente falou, eles são muito comuns em adultos e pode ter mais de um. Os cálculos salivares, eles causam problemas quando bloqueiam o tubo, tá? Que é o ducto que leva a saliva da glândula para a boca. E quando há essa obstrução, faz com que a saliva retroceda no ducto, provocando uma inflamação dolorosa das glândulas salivares. Então, quando a gente tem um ducto obstruído e uma glândula cheia de saliva estagnada, pode ser infectada por bactérias. E quando há isso, há sintomas típicos de um ducto salivar bloqueado, como um inchaço, uma dor na glândula afetada. Mas algumas pessoas às vezes nem sentem nada, podem ser assintomáticos, outras nem sabem que tem isso, e mais uma visita médica odontológica que vai observar esse cálculo, que são das glândulas salivares. Agora vamos falar sobre esse tipo de infecção, que também é chamada de cialodenite. A infecção nas glândulas salivares, a maior parte, quando há infectadas as glândulas salivares, ocorre em pessoas que têm algo que bloqueia o fluxo da saliva, como, por exemplo, um fluxo pequeno de saliva, infecções comuns na glândula parótida e, geralmente, a cialodenite vai acontecer entre pessoas que são causadas por 50 a 60 anos, pessoas que têm doenças autoimunes, compressão, porque é causada por uma infecção, tá? A cialodenite, ela, às vezes, é confundida com cálculo nas glândulas salivares, porque ela vai obter algo que vai bloquear o fluxo salivar. Então, a infecção nas glândulas salivares, como o próprio nome já fala, é uma infecção. Então, causa sintomas como inflamação. E doenças crônicas, pessoas que têm doenças crônicas, síndrome de Sjögren, né, como a gente falou anteriormente, pessoas com anorexia, pessoas que passam por radioterapia na boca recentemente. E é uma infecção que recorre da parótida, sem causa, como a cachumba. Então, a cachumba é um tipo de infecção das glândulas salivares. Por quê? Porque é uma inflamação que gera uma infecção daquela glândula, gerando um inchaço. E aí a gente já vai parte para nosso outro tipo de alteração. Olhem para vocês verem, todas elas estão interligadas. Então, a gente fala sobre a disfunção, falamos sobre o cálculo, falamos agora sobre a infecção e o edema. Então, todas elas podem afetar o paciente, ou duas ou três ao mesmo tempo. Edema da glândula salivar, como o próprio nome fala, é um inchaço, tá? E é causado por pessoas com AIDS, sarcoidose, cachumba, síndrome de Sjögren, e são doenças infecciosas que causam inchaço das glândulas salivares principais, que são a parótida, a sublingual e a submandibular. Então, o edema é um inchaço que também pode ter como consequência pessoas que apresentam câncer malignos ou tumores não cancerosos, benignos, nas glândulas salivares. Um inchaço resultante de um tumor costuma ser consistente do que é causado por infecção. Se o tumor ele for canceroso, a glândula pode se tornar dura como uma pedra e pode estar firmemente fixada nos tecidos circundantes. Diagnóstico. Bom, não existem bons testes para medir a produção de saliva, contudo, às vezes as glândulas podem ser espremidas, ou seja, ordenhadas, para que a gente consiga observar o fluxo de saliva nos dutos. Outras causas de diagnóstico Outras causas de bloqueio podem ser identificadas por técnicas mais modernas que usam tubos de visualização, que são bem pequeninos, tá? Como se fossem endoscópicos, podendo ser inseridos nos ductos das glândulas salivares e também diagnosticado por meio das famosas biópsias. Além de exame diagnóstico por imagem, como tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonância magnética, endoscopia, quando já há sinais de infecção. É recomendado também, outro tipo de diagnóstico, é de fazer a cultura do pus do ducto da glândula salivar, para identificar qual tipo de alteração aquele paciente possui. Tratamento. Bom, o tratamento principal vai ser através de medicamentos que aumentam a produção da saliva, como a civemelina, a pilocarpina, que ajudam a aliviar os sintomas quando estes não estão lesionados por radiação. Além disso,
Infecções das glândulas salivares são tratadas também com a higiene dental completa. Então, o paciente precisa fazer o uso de uma pasta de dente com flu, uma escova de dente macia, enxaguantes bucais, às vezes a remoção é indicada para infecção, mas antibióticos e medidas físicas. Então, é importante pacientes que possuem celodenite, que possuem cálculo na glândula salivar, outro tipo de alteração que a gente falou, como a síndrome de Sjögren, fazer uma visita no dentista para avaliação e limpeza a cada 3 a 4 meses. E, se necessário, usar um substituto de saliva, contendo carboximetilcelulose, como um enxaguante bucal, e também mascar chiclete sem açúcar ou chupar pastilhas de xilitol, para ajudar ali no fluxo da salivação. E além disso, infecções das glândulas salivares, elas podem ser tratadas com antibióticos e pede-se que as pessoas massageiem as glândulas e apliquem as compressas quentes para alívio de sintomas. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo, tá? Aí nos comentários. E a gente vem aqui, através desse último vídeo do ano, agradecer a parceria por mais um ano. É o nosso 7º ano aqui de canal agora, 2025. E eu não poderia estar mais feliz de ter alcançado muitas pessoas como alcançamos vocês. Então, a gente tem trazido esses vídeos aqui mais por carinho, né? Porque a gente sabe que agora, final de ano, não é todo mundo que vai assistir. Mas desejamos que vocês tenham um feliz ano novo, com muita paz, com muita saúde. Que Deus abençoe todos vocês. E que 2025 promete muitas coisas. Vamos tentar fazer com que esse ano seja melhor do que 2024. Porque nada é impossível. Tá bom? Então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que isso ajude, porque sabe que isso ajuda muita gente. Ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana. Temos shorts todos os dias. E agora no final do vídeo o vizinho tá aqui furando a parede. Mas enfim, não vou cortar. E é isso. Deixa o like aí embaixo, tá bom? Valeu!